Seja muito bem-vindo. Esse é o 44º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico há quase 2 anos, ajudando os pacientes, entre outros pontos, a melhorarem a qualidade de vida e terem mais prazer dominando a ansiedade na rotina. E o tema do episódio de hoje é como saber se você tem uma boa rotina. Qual que é a intenção do episódio? O episódio ele é um pouco para sanar os conteúdos que tem já aqui no canal. De certa forma, eu digo como ter uma boa rotina, eu explico pontos, eu explico todas as partes, né, da rotina que eu considero. E assim, eu ainda não fiz um vídeo, né, eu ainda não tinha feito um vídeo de como avaliar se você tem uma boa rotina. Então, o objetivo desse episódio é justamente isso. Vamos avaliar se você tem uma boa rotina. Antes de começar o episódio, eu iniciei uma prática aí no episódio no 34º, número 34, de estar meditando no começo dos episódios. Então, agora nós vamos iniciar nossa prática de meditação. Esteja em um lugar confortável, sentado. Essa parte inicial dá para fazer de pé também. Esteja no seu lugar de meditação. E agora eu quero que você defina a posição dos olhos. Vai ficar com eles abertos, entreabertos, fechados. É um exercício respiratório. Você não precisa fazer ele completo. Caso não consiga, puxe o ar e solte na velocidade que você conseguir. Esse é um exercício já mais avançado. É um exercício de respiração. 4 segundos para puxar o ar. São 5 respirações. 7 segundos para segurar o ar e 8 segundos para soltar o ar. Então são 5 movimentos aí de respiração. Então vamos começar. Solte o ar pela boca. Puxe o ar. 2, 3, 4. Segure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 5, 6, 7, 8. Puxe. 2, 3, 4. Segure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxe. 2, 3, 4. Segure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxe. 2, 3, 4. Segure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora deixe o corpo relaxar. Nesse momento você pode fazer o exercício sentado ou deitado, preferencialmente. Então, relaxa o corpo. Deixa a tensão voltar para o corpo. Agora, sinta todo o relaxamento que esse exercício te trouxe.
quero que você imagine que você está num lugar aí que você gosta muito, uma sombra, entre árvores, numa rede. Tem barulho de um riacho passando perto. Quero que você se imagine olhando para esse riacho, de forma que você possa ficar bem confortável na rede. E agora, quero que você olhe para folhas no riacho, deixe elas cair. As folhas são os seus pensamentos. Então, cada vez que você tiver um pensamento, terá uma folha no riacho. Se alguma folha ficar presa, deixe o tempo que precisar. Se não tiver nenhuma folha, tá tudo bem. Se estiver cheio de folhas, tá tudo bem do mesmo jeito. Não existe uma forma certa ou errada de fazer. Existe o seu jeito. Se alguma folha estiver presa, deixe-a o tempo que precisar. O objetivo não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo é que com a prática você possa perceber os seus pensamentos no seu dia a dia e deixá-los naturalmente irem embora. Sinta a respiração por alguns momentos. Tente perceber que o ar com os pensamentos, e você pode estar controlando os pensamentos pelo exercício de imaginação, pela respiração. Você pode estar tentando focar em outra prática.
como o fluir do rio, que vai te deixar mais leve. Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para suas mãos, para os seus pés. Comece a voltar. E aí, como é que foi o exercício? Você pode ir retomando agora. A intenção desses exercícios é que você possa perceber os pensamentos e deixá-los ir embora no seu dia a dia. São exercícios do tipo de atenção plena que eu estou guiando aqui no canal. Na sequência, eu estarei fazendo, nos episódios da sequência, eu estarei fazendo outros tipos de meditação. Então vamos para a definição de ter uma rotina saudável. A minha definição, como eu já cito aí nos episódios do canal, é você ter uma rotina autossustentável e com objetivo. O que eu quero dizer com isso? Autossustentável é, por exemplo, que você termina bem um dia e começa bem o dia seguinte. Você começa e termina bem todos os dias da semana, ou a grande maioria dos dias. Você não faz tudo num dia, você faz tudo ao decorrer da semana e você tem tempo para prazer. Você tem tempo de prazer aí na sua rotina. Essa é a minha definição de rotina autossustentável. Você deve ter prazer na sua rotina e produtividade. Não adianta ter só um e não adianta ter só o outro. O primeiro item, como eu já falei, é dormir e acordar muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que você tem, se você é adulto, se você ainda não é adulto, tem que considerar mais horas de sono aí. Se você é adulto, precisa considerar de 7 a 9 horas de sono. Você precisa ter uma boa qualidade de sono. Alguns sintomas relacionados aí à perda da qualidade do sono. Dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono de madrugada, então acorda e fica muito tempo acordado. Sendo adulto, muita dificuldade para levantar no período da manhã, ter o sono muito agitado, muito pesadelo e tudo com regularidade, ter o sono muito picado, acordar e passar algum tempo muitas vezes ao longo da noite, ter muito sono durante o dia, ter aí perdas consideráveis por causa do sono, seja no humor, na irritabilidade, no choro, se entregar aos vícios com mais facilidade por causa do sono, seja vícios comportamentais, compulsões, procrastinação, recompensas imediatas. Então, assim, são N fatores, que podem estar piorados. Isso sem falar no foco, concentração, aprendizado, memória. Claro, outras coisas devem ser levadas em conta, mas a base é o sono. E não adianta você dormir mal e tentar ter tudo isso. Assim, o corpo ele não responde muito bem a quem dorme mal. Então você não vai conseguir ter resultados. E por que o sono é tão importante? O ser humano ele evoluiu dormindo, ele evoluiu tendo um certo sono. O sono ele é importante porque ele regula todo o corpo, tudo está conectado. Tem aí, para quem gosta de Fullmetal Alchemist, tem aquela frase, um é tudo e tudo é um. Aí para fãs de anime, vão entender essa frase aí. E para quem gosta de séries também, tem Dark,
que fala que tudo está conectado, ou é algo nesse sentido aí, uma série muito famosa. Essa mensagem ela é muito boa, né? Ali se fala de viagens no tempo, né? Não dando spoiler, mas é desde o primeiro episódio que tem isso. E o sentido de tudo está conectado, que eu digo aqui, é tudo no corpo. Então, por exemplo, o corpo está conectado com o que você dorme, com o que você come. O corpo está conectado com tudo, né? Então, se eu dormir bem, o corpo vai responder bem. Se eu comer bem, o corpo vai responder bem. Se eu fazer atividade física, o corpo vai responder bem. Até ontem eu estava vendo uma mensagem, né, uma postagem no Instagram de um professor, e ele disse que a falta de atividade física, no caso, ela não te traz malefício, só que ela vai deixar de te trazer benefícios, tá? Às vezes tu não vai ter ali alguns pontos, né, importantes, só que ela vai deixar de te trazer benefício. Por exemplo, vai deixar de melhorar teu sono, vai deixar de melhorar diversos pontos na tua rotina aí. Então, assim, na parte do sono, eu me refiro, né, ao primeiro ponto de uma rotina organizada é o sono, mas eu não me refiro só ao sono. Eu me refiro ao corpo de forma geral, né? Tudo está conectado. Então, você é, em partes, o que você come, o que você dorme, o que você faz. Você é uma soma de diversos fatores. E não necessariamente já adiantando o que você pensa e o que você sente. Você até é um pouco disso, mas você é o que faz com isso, né? Às vezes a gente tem pensamentos ruins e não faz o que diz nossos pensamentos. Então nós somos o que nós não fizemos e não devemos nos culpar pelos pensamentos. Segundo ponto, produtividade. Como é uma rotina produtiva? Uma rotina produtiva, ela deve ser avaliada do ponto de vista diário e semanal. Então, todo dia você é minimamente produtivo e toda semana você é constantemente produtivo, né? Por exemplo, tem coisas que você deve fazer todo dia, como por exemplo, dormir, comer, tomar água, e algumas atividades corriqueiras aí do seu dia a dia, né? Enfim, cada um tem a sua rotina aí, vai ter os seus dias. Já tem atividades que você vai fazer toda semana, talvez estudar, fazer atividade física, né? Dependendo aí do ritual de cada um. Ou se você trabalha em horário comercial, você vai trabalhar aproximadamente os mesmos horários toda semana. Então, assim, existe essa questão do dia e da semana. Vocês precisam entender como que o corpo de vocês funciona bem a isso. Se vocês respondem ao dia, que questões e como que funciona, e o que vocês respondem à semana. Também deve se olhar, né? Eu falei do sono, mas não falei o item da manhã. Às vezes você pensa, eu quero ser muito produtivo de manhã. Para algumas pessoas vale a pena acordar mais cedo. Para outras não. Você tem que ver o teu sono. Por exemplo, existe uma diferença de cronótipos, né? Cronotipos, que é a tendência natural de acordar num horário. Então é matutino, intermediário ou vespertino. O ser humano noturno não existe. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem a tendência natural de acordar às 9 da manhã, sendo mais vespertina, forçar para acordar às 5, ela não vai se sentir bem. E se uma pessoa que tem a tendência natural de acordar às 5, forçar para acordar às 9, que é mais incomum, já que a sociedade favorece os matutinos aí, também não é tão bom. Então você tem que ver a tua natureza e você tem que ser produtivo dentro das tuas características. Ter um horário bom para dormir, né, naturalmente, e ter um horário bom para acordar, ter um horário que o teu corpo responde bem. Eu já tentei acordar às 6 da manhã, né, já acordei algumas vezes aí até mais cedo, só que o meu horário natural de acordar é às 7. Quando acontece, né, de eu acordar às vezes 5h30 disposto, geralmente acontece no fim de semana. Aconteceu algumas vezes de semana já, mas geralmente no fim de semana. Eu tenho que dormir depois do almoço. Se for de semana, né, que eu tenho serviço, no final da tarde eu já estou um pouco mais mal, né, porque eu estou há muito tempo acordado e eu dormi talvez uma quantia menos do meu previsto ideal. E a produtividade que eu
digo para vocês é nesse sentido. É produtividade sem exaustão. Você não deve chegar na exaustão. E também é uma produtividade, né, do terceiro item aqui, de acordo com os seus objetivos. Então, não adianta você ser produtivo na direção oposta. Se você está indo para direção leste, se você deseja ir para leste e está viajando apenas na direção oeste, não está fazendo nenhum retorno, não está fazendo nenhum caminho que tenha que dar algum tipo de volta, a tendência é que você não chegue. A mesma coisa com os seus objetivos. Se você está indo em direção contrária dos seus objetivos, a tendência é que você nunca alcance eles. Então não adianta ser produtivo na direção contrária, porque dessa maneira você não vai atingir resultado algum. Então é muito importante ser produtivo, sim, só que você precisa da produtividade na direção correta. E ainda em se tratar dos objetivos, você deve analisar mais um fator relevante. Se você não tem objetivos definidos, não tem valores claros na sua vida, então você deve fazer uma análise e começar a ter esses valores. Porque não adianta você pegar objetivos que a sociedade impõe. Por exemplo, padrão de beleza. Então, às vezes, você vai colocar mulheres muito magras aí no seu padrão de beleza e você, mulher, vai tentar seguir esse padrão. E o que eu quero dizer com muito magras? Que elas não têm uma boa estrutura, que elas não têm uma boa saúde e não está de acordo com o teu objetivo de performance. E também envolvendo que pode ter algum tipo de transtorno alimentar, que pode ter algum tipo de doença também relacionado com isso. E você não quer isso para você. Você quer uma vida mais saudável. Você quer uma vida mais performática. Então não adianta você seguir esse padrão da sociedade. Outro padrão da sociedade muito comum. A sociedade é extremamente consumista. Assim, a gente pode ver nos Estados Unidos, por exemplo, que domina o mundo em alguns aspectos. Eles são muito consumistas, muito consumistas. E essa cultura consumista, ela migra para outros lugares do mundo também. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de girar o comércio, né? Essa cultura capitalista. Eu não estou sendo esquerdista aqui, tá, gente? Não está errado o sistema, na minha opinião. Eu só acredito que excessos podem prejudicar. E no Brasil tem-se muito a cultura do consumismo também. Só o problema nacional aqui, que eu diria, é que nós não temos talvez um giro, né, um salário tão bom em proporção aí quanto os americanos, por exemplo. Então acaba que a qualidade de vida nesse sentido reduz. Mas eu não estou defendendo que, caso o salário fosse maior, por exemplo, que seria ideal uma cultura consumista. É importante manter as empresas? É importante. Mas a gente precisa ter noção dos nossos gastos. E muitas pessoas têm objetivos claros aí com relação ao financeiro, de se recompor, de se recuperar, de ter alguns investimentos. Muitas pessoas têm isso. E se você tem isso, invista. Se você simplesmente for gastar dinheiro e seguir a onda da sociedade, você nunca vai construir nada. Assim, eu não estou falando de patrimônio, tá? Que patrimônio também é um objetivo claro da sociedade. Se você for parar para ver, a sociedade te impõe que você deve ter patrimônio, você deve ter casa própria, carro próprio e tudo aquilo que a sociedade impõe. Eu não estou falando disso. Às vezes o patrimônio é uma reserva financeira para viajar ao mundo. Se você quer viver de aluguel a vida inteira e viver em lugares diferentes aí na sua vida, uma hora estar vivendo em um lugar, em um país, outra hora estar vivendo em outro, tá tudo bem, não tem problema com isso. É uma coisa que a sociedade cria, que impõe e, assim, você tem que descobrir o seu valor, não o valor da sociedade. Porque se for para descobrir o valor da sociedade, a gente já tem, né? As pessoas julgam muito algumas coisas e não entendem que a felicidade ela está além desses padrões. E você consegue viver uma boa vida sem prejudicar o outro, que é um critério que eu tenho bem relevante assim para mim, estando vivendo em um padrão diferente da sociedade.
Então você consegue ter esses fatores. O último ponto que eu separei aqui para considerar se você tem ou não uma boa rotina é a questão do lazer. O lazer deve estar associado à produtividade. Então você deve ser produtivo sem exaustão e com lazer. O que eu quero dizer com isso? Tenha hobbies. Assim, não precisa ser vícios, tá? Não precisa ser algo que vá gastar muito teu tempo. São pequenos hobbies, como por exemplo, investir em algum encontro, alguma reunião com os amigos, seja algum jogo, alguma prática esportiva, seja melhorar o relacionamento, seja melhorar a situação familiar. Tenha hobbies. Tenha, por exemplo, investimento também em ouvir músicas ou assistir ou ouvir podcasts, como você está fazendo agora. Tenha a possibilidade de ver séries, filmes, ter algum tipo de entretenimento audiovisual. Tenha hobbies. Isso realmente vai te trazer prazer. Mas lembrando que eu não estou falando de vícios aqui. Então eu não quero que você tenha vícios absurdos e que, enfim, perca o controle, que esteja interferindo nos outros fatores de vida. De novo, como eu estou falando do lazer, eu estou me referindo a você não ter prejuízos na vida, seja com excesso de produtividade, seja com excesso de lazer. Se está interferindo de alguma forma na qualidade de vida, eu já considero algo negativo. Eu já considero algo a ser analisado, a ser corrigido. Se você estiver vivendo muito tempo nesses excessos, ou estiver vivendo, por exemplo, muitos dias ruins de forma consecutiva, algo na sua vida precisa ser avaliado. E você precisa analisar isso. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para te ajudar na qualidade de vida. Fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram, para me seguir no Instagram. Agora está tendo conteúdo diário lá no Instagram também. Tem um questionário logo abaixo para fixação de conteúdo. Avalie o vídeo. É isso aí, galera. Valeu!